Ah, pronto. Agora começamos com estilo, finalmente, né? Agora sim, boa Agora noite. sim. Sentem-se, Nada fiquem à como vontade. isso aí, nada como uma abertura à la Beethoven para falar sobre os sentidos do ouvir, né? Ninguém melhor do que ele para tocar o nosso coração, né? Por meio de um sentido tão especial, né? Estamos aí, ó, Marcela tá aí, nossa sempre convidada querida, Nossos Maju, entrada parceiros de estudo. triunfal, obrigada. É, nossos parceiros, a gente estuda e aprende junto, né? Rafael, Júlia, muita gente querida entrando aí. E hoje a gente vai falar sobre algo muito especial, né? Tia Miriam, que bom, Patrícia, um grupo bacana que tá aí, ó. Tem alguns que já são fiéis, né? Nós estamos no nosso terceiro encontro do Consentidos. Hoje nós vamos falar sobre audição e temos uma surpresa para dizer para vocês que quem não assistiu os outros Consentidos terá a oportunidade de assistir pelo YouTube ou pelo Spotify. É só colocar Consentidos. Não é isso, Jailma? Exatamente, está disponível também no site, no nosso site parceiro, que é o mulherzinhas, com z.com.br. Isso. Está lá disponível Uhum. também. Então não tem de vir em todo lugar. Isso. E se alguém tiver alguma dúvida, pode nos procurar por via direct, que a gente... É. Bom, então hoje a gente começamos com essa abertura aí triunfal, né? Do Beethoven, essa quinta sinfonia de Beethoven. Beethoven, que era uma pessoa que sempre estudou, sempre se dedicou à música. Desde os 5 anos de idade, ele começou a estudar e, obviamente, isso fez ele despertar, né, para esse som, que é o que a gente gostaria, que todo mundo também tivesse esse despertar por meio dos sentidos, e nada como a música, né? Vocês vão poder conferir, eu vou ver se eu consigo colocar aqui, ou se não, deixo um gostinho depois para todo mundo. Vocês vão conseguir conferir no Spotify que tem uma vinheta. E eu vou começar falando sobre essa vinheta. Pode ser? Por Você acha que a favor. gente coloca aqui para experimentar a vinheta, Jailma? Se tiver no ponto, acho ótimo, porque para fazer sentido para as pessoas, como fez sentido para nós, né? Nada do que a gente fala, do que a gente faz aqui é à toa. Exato, Tudo é exato. experimentado. Isso, então, bom, eu sou casada com um músico, com um guitarrista, como vocês podem ver lá atrás, tá vendo, ó? Esse é o escritório, né? É o escritório e o lugar do som da bagunça. E aí a gente, com essa ideia do podcast, você gostou do fundo aí, ó, tá vendo? Tem muita guitarra. Ainda tem outras escondidas. No meu caso, é um fundo verde de chroma key mesmo, porque é zero. Não tem música, não tem nada. A gente só escuta aqui. Entendi. Não, aqui tem guitarrista e tem uma pessoa que tenta, né? Eu tô tocando piano, tô aprendendo, mas eu ainda chego lá, né? Se Deus quiser. Mas então, e aí falei com meu marido que a gente ia gravar um podcast sobre consentidos, e ele fez uma vinheta pra gente, que eu vou colocar para vocês. A gente vai começar a falar sobre a vinheta para que vocês entendam um pouquinho sobre essa questão do inteligível e do sensível. Nós já vamos falar sobre o que é isso. Vamos lá, ó. Essa é a nossa vinheta. Ah, fofa, né? Fofa. E aí hoje eu perguntei para ele o seguinte: quando você criou a nossa vinheta, como é que foi? Você deixou a inspiração vir primeiro por meio das notas ou você pensou para construir a vinheta? E aí ele disse o seguinte: vocês queriam trabalhar com o sentido, então eu queria que a música tentasse despertar o sentido. Então foi algo, primeiro, cognitivo, né? Existiu toda uma preparação, uma tentativa de organização desses sons para que ele fosse acontecendo e no finalzinho tivesse um despertar. Ele queria que as últimas notas estivessem vinculadas ao despertar da audição das pessoas que fossem nos escutar. E essa daí, então, foi a nossa vinheta, né? Que vocês acabaram de escutar. Nesse caso, a gente tem algo que vai daquilo que é compreensível, aquilo que é traduzido cognitivamente, para aquilo que é sentido depois, que é o sensível. Não é isso, Jailma? Perfeito. Acho que nós já podemos encerrar por aqui. Já foi dada a palestra. Uma boa noite. Na verdade, quando a gente fala de música, com músico, parece muito simples, né?
Porque eles, pelo ouvido, eles já têm esse inteligível, né? Eles já têm o conhecimento de compreender aquilo, né? Mas se a gente trazer isso para o nosso cotidiano, a vida é uma música e não é filosofia, tá? A vida, ela é ritmada, existe um ritmo na vida, né? E quando ele fala, ele pelo inteligível, porque ele já tem o conhecimento de como é feito isso, né? Por ele ser músico, tecnicamente, mas ela tem os altos e baixos dela. Tanto é que quando ela termina, ela vem dedilhada quase como um cavalgue, né? Uma coisa, ó, vem comigo, quase um caminhar, né? Se a gente pensar em passos, por exemplo, eu lembro que quando a gente estava combinando, como que será essa introdução, né? E eu lembro que você disse assim, eu gostaria que fosse mais ou menos como um domingo de manhã. E uma coisa suave, né? Uma coisa suave. E eu acho que ele traduziu, que foi uma tradução que ele fez perfeitamente disso, porque se a gente for pensar, eu chamei de cavalgo, mas na verdade é como se fossem passos mesmo, né? Existe um ritmo que vai marcado para chegar naquela vibração no final, e aquela vibração faz tremer o corpo, que talvez a gente fale hoje aqui sobre o frisson, né? Que faz a gente vibrar. Essa vibração é o que coloca a gente na cena, é o que insere a gente pelo sensível, né? Essas ondas sonoras inserem a gente pelo sensível no que está acontecendo. Então, quando essa corda e faz uma corda de guitarra, né? É isso mesmo, né? Tô falando isso mesmo. Quando essa corda de guitarra, ela vem mais estendida, né? Só aquele som, assim, ele praticamente para, porque ele vem caminhando e de repente ele para e a gente, opa, tem alguma coisa chegando. Que é a sensação que a gente tem com essa música do Beethoven. Exato. E o que é interessante é que ele disse, né, e a gente pode ver na música, é que ela começa suave, porque, igual a Flávia comentou aqui, né, um caminhar suave. A gente precisa de diminuir o ritmo, né, Flávia, para poder conseguir perceber os sons. Então, se a gente quer despertar esse nosso ouvir diário, seja dos sons do corpo, seja dos sons do ambiente, é preciso que haja uma suavidade. É preciso que haja uma certa calmaria, né? Uma calmaria interna e de tudo que a gente está ali para exatamente isso acontecendo e se despertando, né? Então, por isso que a nossa ideia, como é provocar esse despertar, ela tinha que começar suave, tinha que começar lenta para a gente chegar, né, nesse tif no final, né? Que é, na verdade, o Beethoven já começa diferente. O Beethoven já é, obviamente, né? O Fábio deve estar se sentindo lisonjeado, que eu estou comparando com o Beethoven. Mas ele já começa, né? Tan, 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 né? Ele já é intenso desde o início. E isso é fantástico, né? Essa intensidade dele. Que não sei se todo mundo aqui já teve essa oportunidade, quando você está numa orquestra ou num show de que quer que seja, de rock ou não, de sentir os pelos do corpo arrepiando por serem tocados, por serem completamente influenciados pela essa música que entra por meio dos nossos ouvidos, né? Sim. Que é esse frisson, né, que você falou, né? Sim. Tem várias coisas que a gente pode tratar aí, né? Pensando a música e pensando os sons, principalmente do cotidiano, que dá o ritmo para nós, para a vida, né? Para o cotidiano da gente. Mas esse frisson, ele é justamente causado pelas ondas sonoras. Tem uma estudiosa, uma psicóloga, acho que americana ela fez um estudo com algumas pessoas e pela ressonância magnética ela percebeu que o cérebro, ele se altera nessas vibrações. Então tem a boca seca, o coração dispara. Então são coisas que acontecem antes da gente sentir aquele arrepio. A gente sente o arrepio e a gente nem percebe, mas é justamente nessa vibração que a gente sente do entorno, né? Isso vem muito, você falou da orquestra, mas vem muito também do repertório que cada um tem no decorrer da vida. Tem mãe, exato. A gente pode pensar, por exemplo, primeiro sinal vital de um feto é o batimento de um coração. Exato. E parece uma cavalaria, né? É muito alto, é muito forte. Mas é o primeiro sinal, e se uma pessoa está caída, né, num acidente, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai fazer é se o coração dela está batendo. Esse bater do coração é o que impulsiona para que aconteça esse frisson. Essas ondas sonoras, né? Elas circulam pelo nosso corpo e fazendo a gente ser tocado. E é legal que você disse sobre essas diferenças do repertório, porque os sons também eles afetam diferente. Tem várias pesquisas que dizem que o jazz
o funk, né, ou uma música melódica, uma música clássica, elas afetam as nossas sensações corporais de formas muito diferentes. Umas podem aumentar um pouco da frequência cardíaca, outras podem diminuir. Então a gente vai ter essa variação aí de acordo com o tipo, mas não é só com o tipo. Isso também vai depender de acordo com essa vivência, né, e da relação que a pessoa tem afetiva com a música. Porque para mim, quando eu escuto música clássica, isso me toca e me faz ter todo um despertar, porque eu amo música clássica. O mesmo não acontece com outros tipos de ritmos. Mas talvez para algumas pessoas a música clássica não tenha o mesmo efeito, né? Porque essa história de interações que você tem da música, né, do seu corpo com a música e com as suas histórias, né, pregressas aí. Exatamente. Eu acho que está exatamente ligado às interações que você tem no decorrer da vida, né? Se a gente pensar voltando lá na criança, no bebê, ele tem aquele primeiro som dele, que ele escuta no caso, que é o do útero. E a gente utiliza isso muito no recém-nascido para fotografar, por exemplo, aquele som de útero, para ele ficar calminho, porque é o som que ele reconhece, né? Então, essa identificação com aquele tipo de som, com aquela vibração sonora, é que faz com que ele goste ou não. No caso da música clássica, ela tem todo um estudo. A música clássica, ela não acontece. Ela é um evento, né? Ela é programada, ela é estudada. Pessoas estudam a vida inteira para chegar no que é uma música clássica. A não ser, ou é um gênio, né? Como Beethoven, por exemplo. E aí é uma outra classe que nós não nos enquadramos. Nossa, mãe. Mas é importante, eu acho importante dizer essa questão da infância, para a gente chegar aqui onde a gente está, para a gente conseguir ver o outro lado, né? Porque se a gente for pensar, a gente gosta, tem os nossos próprios gostos, que vem desse repertório, então eu acho importante a gente pensar desde lá. Uma criança que ela cresce no silêncio, tem mãe que não quer nenhum barulho perto dela. Se ela cresce no silêncio, ela entende o silêncio. Ótimo. Como o som da vida dela, né? Aquele do som do útero, ela foi para o silêncio. No máximo, uma pena caindo. Então, é aquilo que ela identifica como o som da vida dela e é que ela leva para a vida. E aí, às vezes, essa mãe vai introduzir uma música clássica, uma música calma, né? Tem todo um repertório disso. Mas também tem aquela criança que, infelizmente, também é uma realidade do nosso país, principalmente, que cresce, às vezes, numa comunidade e aí ela ouve o quê? O funk. Ela ouve escola de samba. Ou ela tem os pais que são de uma escola de samba e ouve uma escola, né? A mãe vai pra avenida sambar a gestação inteira, às vezes, né? Então o que ela reconhece são aquelas notas, é aquela vivência que ela tem. Então quando ela tem um contato com uma outra coisa diferente, no caso quando essa pessoa que ouve o funk tem a referência, tem o contato com a música clássica, tem o estranhamento. E é onde as pessoas acabam julgando, né? Não é o nosso caso aqui, mas é onde acontece de haver um julgamento, mas é só estranhamento. Exato. Então tem essa coisa a ver, né, com a cultura, né, que a gente vai falar mais para frente. Outra coisa legal é a questão de escutar a voz, né? Nós duas que somos mães, e tem muita gente aqui que é mãe também, sabe disso, que a criança, quando escuta a voz materna, mesmo no ventre, ela já sente calma, né? E aí quando ela nasce, ela reconhece de novo, né? Ela identifica aquela voz que ela escutou, tem novamente uma sensação, né, de conforto por causa, né, desse reconhecimento, dessa voz familiar, né, que seria talvez a da mãe ou do pai, né, independente de qual que esteja ali, né? Então Às acho que vezes isso pode falar. Às vezes até pelo próprio ritmo, né? Se a gente for pensar o sotaque, por exemplo, né? Eu brinco que eu gosto muito do sotaque de Minas, por exemplo. Que é um sotaque suave, ritmado, é um tiquinho, é um pouquinho, né? É tudo no in. E é uma coisa que a gente, enquanto brasileiro, se identifica muito, né? Tanto pelo... Porque desde pequenininho a gente tem essa referência do fofinho, do queridinho, tudo é inho, né? A gente tem mania de falar com a criança tudo no diminutivo. Então, quando a gente cresce, a gente permanece um pouco com essa memória sonora desse pequenino, né? E no sotaque, por exemplo, mineiro, tem muito disso. Eu acho que por isso que a gente tem essa sonoridade gostosa. Marcela, então, Marcela, precisamos mineira, falar com você. Tinha que ser, né? Mineiro é tudo de bom, uai. Tá cheio de mineiro aí. Mas é um sotaque, é uma voz gostosa. E aí a gente entra também numa outra coisa muito interessante, que são esses sons culturais, né?
Esses dias eu estava lendo um livro que fala sobre mulheres que vivem na África, mulheres do Quênia. E aí uma delas, o livro é muito bom, chama O Sol Mais Brilhante. E uma delas nasce numa comunidade, é filha de americana, mas ela nasce na comunidade no Quênia, criada ali. E aí depois ela, na época do ensino médio, por exemplo, eles colocam ela para estudar nos Estados Unidos. E a primeira coisa que ela estranha são os sons. Eu achei tão curioso isso, porque ela fala assim, nossa, mas os sons aqui, comparando os Estados Unidos com a África, os sons desse país são muito diferentes. Eu achei aquilo muito legal, porque ela vivia na savana, meio que numa reserva de preservação, e eles tinham que ficar atentos aos sons dos predadores que se aproximavam. Ou seja, uma realidade muito diferente. E aí, quando ela vai para os Estados Unidos e ela escuta o barulho de carro, claro que ela morava perto de uma cidade que era urbana, mas ainda assim ela achava estranho. Ela falava, tá faltando. Ela não se sentiu pertencendo, principalmente pelos sons. E aí ela tenta se refugiar numa floresta, num bosquezinho perto, para ela escutar os sons da natureza. Na hora que ela escuta os sons da natureza, ela de novo se identifica e resgata um pouquinho da identidade dela. Então, assim, eu fico pensando nos sons de quem mora na zona rural, os sons de quem mora na zona urbana, como que isso vai mudando e acaba tendo que fazer com que a gente trabalhe um pouco, né, dessas percepções diferentes para a gente se sentir como parte do local, não é? Sim, tá totalmente ligado à identidade. Hoje, inclusive, enquanto eu esperava, liguei o microfone aqui no computador para gravar um pouco dos sons. Agora, no final da tarde, o barulho de moto o tempo inteiro, né? Porque o transporte está muito ligado à moto no momento, né? Para entrega de comida, enfim. Barulho de ambulância. Tiveram maritacas que passaram aqui hoje, não sei de onde vieram. Eu estou num lugar bem urbano, não. Mas elas passaram e eu consegui perceber porque eu estava atenta, eu estava disponível a ouvir os sons naquele momento. Mas são coisas que no dia a dia a gente não percebe, porque a gente já tem essa intimidade com esse barulho que já faz parte, né, do nosso dia a dia. Exato, é por isso que a gente precisa realmente se atentar a isso, né? E aí, isso gera, né, várias coisas que a gente pode ter, mas eu queria só que a gente voltasse para a música, porque tem uma coisa que é muito interessante, vamos falar, né, voltar só um pouquinho da música sincronizada, porque tudo isso é música, né? A música dos sons dos pássaros, a música do ambiente, tudo isso é música. Mas tem uma pesquisa que disse que as pessoas utilizam música clássica em alguns restaurantes, que comprova que isso aumenta o consumo de vinhos mais caros. Olha que loucura, né? Por que isso, né? Porque a música clássica dá uma ideia de sofisticação. E as pessoas, para se sentirem como pertencente ao local, elas acabam comprando e escolhendo os vinhos mais caros, né? Então, é uma relação muito fantástica, né? Tá muito ligado ao que você disse sobre a pessoa da savana, né? Que é o instinto de sobrevivência, né? Porque se você se identifica num determinado lugar, e você pertence àquele lugar, você sobrevive naquele lugar, né? Então, se eu estou aqui, eu estou pertencente a esse espaço, eu estou seguro. E aí é onde você posa, né? E aí tem outras, né, outras pesquisas que vão falar que também não só a música calma, né, estimula o senso de consumo. Tem pesquisas que falam também que eles fizeram umas pesquisas com os ratinhos e colocaram células cancerígenas e colocaram todos os dias esses ratinhos expostos a 5 horas de músicas calmas toda manhã. E num determinado tempo, as células cancerígenas foram reduzindo. Né? Quer dizer que a música foi ajudando a eliminar essas células cancerígenas. Também fizeram a mesma pesquisa com outros ratinhos expostos a ruídos da madrugada, ruídos aleatórios, ruídos que atrapalhavam o sono. Isso também levou a um aumento da produção, né, da proliferação das células cancerígenas. Então, a gente tem a música aí, né? A boa música, igual o Geraldo comentou aí, né? Na natureza só temos sons, Miriam também falou. Estamos percebendo as maritacas no bairro. A gente se atentar a essa beleza dessa música
e se permitir ser tocado por ela, isso é muito saudável, né? O se permitir, eu acho que é o que a gente sempre fala e que não tem outro jeito. Você precisa estar disponível para você conseguir sentir as coisas, né? O frisson que nós falamos no início é mais ou menos isso, porque ele pega a gente de surpresa. Normalmente a gente se arrepia quando, por exemplo, você está num silêncio sozinho, passa um vento, ou só o som de um vento ou algo que te passe ali um som diferente, você já se arrepia. Porque você identifica alguma coisa, o seu corpo identifica alguma coisa, e aí você reage. Só que você estava no silêncio, você estava em defesa. De novo, instinto de sobrevivência. Porque se você está atento a uma coisa para você receber, você recebe. Se você está distraído, a hora que vem um tan, 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 aquilo corta, Exato. né? Rompe com a sua rotina Exato. sonora. E aí você se põe atento a uma outra coisa. É o que a gente chama de ruptura, né? Rompe com a sonoridade do que você está habituado na sua rotina, naquele instante, e aí vem fragmentar e musicar a sua rotina. E essa ruptura, né, ela acaba criando sentido para as coisas. A Lília, que está aí com a gente, é minha professora amada de piano. Um beijo para a Lília. Ai, que delícia! E ela está dizendo, né, que a música, ela libera neurotransmissores que nos dão prazer. Né? Então, ela é uma metadroga que produz substâncias endógenas na gente que são maravilhosas. É a dopamina nesse caso? Sim, sim. A dopamina, né? A dopamina. Então, aqui nós temos várias pessoas que tocam. E, gente, não tem idade, né, para começar a tocar um instrumento, para se sentir afetado pela música. Basta querer, né? Basta querer, basta ter essa vontade e permitir que esse som seja suave, seja agradável e te provoque, né, esse tipo de sensação, né? Ó, o Geraldo, por exemplo, né, Geraldo começou a tocar, eu sei que tem pouco tempo, né? Começou a tocar violão, agora está aprendendo saxofone, eu estou aprendendo piano agora, aos 40 anos de idade, né? Então não tem idade. É claro que Beethoven começou aos 5, ele é um gênio, né? Não só porque ele começou aos 5, talvez ele já tinha alguma, né, alguma predisposição, não sei, genética, biológica, que fez ele ser um gênio. Mas que isso é fantástico, essa nossa vontade, né? Passa a ter a vontade que a gente consegue dominar um instrumento, né? Você falando de gênio, a gente pode pensar até numa referência que é aquele filme O Som do Coração. Lindo, lindo. Pode ficar de dica aí, porque você encontrar alguém pela sonoridade, né? Por esse dom que ultrapassa fronteiras, né? Exato, exato. É exatamente isso, eu acho, é o que o Gerardo falou, a música ela não é escutada, ela é sentida, né? Ela é sentida. E ela é sentida justamente, cada ritmo é sentido justamente, essa rítmica é que é sentida, né? Os espaços de silêncio, é necessário isso, né? Que tenha uma altitude, aí tem os nomes técnicos, enfim, mas é necessário que exista uma frequência e exista um ritmo, né? Esses espaços vazios para você perceber o outro que vem. E quando ela, de repente, ela sai do ritmo, como Beethoven, normalmente, você vai numa sonoridade, aí, de repente, aquilo quebra de alguma forma, muda, te surpreende de alguma forma, é onde ela te ganha e aí você sente, né? Você sente as vibrações disso. Exato, exato. E eles também comprovam que a academia de ginástica funciona com música. Porque a música também tem esse efeito de ajudar a estimular. Quem que não é estimulado pela música do Rock Balboa, sabe? Né? Eu acho que comprovado empiricamente por mim. Virei cientista agora. Pedalar. Você está numa subida. Se você estiver sem música, você pode chegar, mas chega com muita dificuldade. Com música, eu tenho uma playlist chamada Treino. Coloca a música de treino, que é aquela de batida, aquele ritmo, que é no ritmo da pedalada, no ritmo da corrida. E aí você entra no mesmo ritmo.
E já que é difícil de fazer atividade física, pelo menos para mim, então vamos usar a música, né? Vamos usar a música para poder ser esse estímulo aí, né? Que eu acho que é bem interessante. E tem uma outra coisa que a música provoca, e aí isso tem a ver com a gente, que é comunicador, que é fantástico. Eles falam que as pessoas que se atentam à música, que aprendem instrumentos musicais, eles acabam desenvolvendo uma sensibilidade diferenciada de perceber as emoções dos outros. Então, eles se tornam mais sensíveis numa interação comunicativa. Mais uma coisa fantástica, né? A música nos torna, de certa forma, mais humanos para conseguir captar aquilo que o outro está querendo dizer. E às vezes não é dito, mas às vezes é inferido e percebido, igual a música, né? Sentido. Nós vamos chegar num autor muito querido, mas antes eu acho, pegando um gancho do que você falou, eu acho que isso é muito referente ao analógico, né? A nossa capacidade de Isso. sentir o analógico, Ótimo. né? Tem até um livro que eu posso indicar depois, mas quando a gente fala da música, do instrumento, né, como a gente está trazendo aqui bastante, a questão da música mesmo, ritmada, e do instrumento, a gente pode entrar no analógico no sentido de que eu ouvi uma vez, e aí a Raquel pode comprovar melhor isso, por ser de biológicas, que o nosso ouvido ele é analógico. E aí fez muito sentido para mim, se a gente pensar que nos discos, por exemplo, os LPs, para quem já ouviu, pelo que eu tô vendo aqui, as pessoas têm uma idade que já deve ter ouvido um LP. Tamo junto. O LP ele funciona pelos saltos que a agulha dá nas ranhuras do LP. Né? E esse é o sinal analógico. Ele funciona de uma forma, não sei se a gente pode chamar de mecânica, mas de uma forma que existe o toque, existe a interação, o atrito das coisas para que elas aconteçam, né? E aí, por isso a gente se identifica, no caso do LP ou no analógico, nesse ponto, diferente do digital, né? Que o digital é completamente simulado e o nosso ouvido, ele percebe as cordas do violão, ele percebe o soprar do instrumento, né? O dedilhar nas teclas. Já no digital, as coisas se misturam muito, porque é uma simulação. Exato. É um parecer e É um não um ser parecer. de verdade, Sim. né? Quem aqui não sente falta, né? Pelo menos da nossa geração, de uma vitrola com um disco de vinil sendo tocado, né? Esses dias eu coloquei para o meu filho escutar e ele ficou falando, mas vocês ficavam esperando o disco, aí quando ele chegava no final, vocês viravam o lado. Eu falei, a gente achava o máximo ter lado A e lado B. Sim. Lado A sempre melhor, né? Manual, né? Manual tocado. A música dependia de você para que ela continuasse, né? Hoje ela depende da Exato. energia elétrica. Exato, Sem energia exato. elétrica não funciona. Acho que tem a ver realmente com o que você disse da captação, nossa capacidade de perceber esse som, as células ciliadas que tem no nosso ouvido interno, né? Imagino que elas tenham mais facilidade de captar um pouquinho desses sons analógicos, né? E fazer uma decodificação mais exata. Né? Quando a gente tem o som digital, acho que isso tudo é muito mais misturado. É claro que o nosso cérebro tem a capacidade de entender qualquer um deles, porque ele é perfeito, ele é plástico e ele se adapta a todas as condições. A gente não pode esquecer disso, né? Mas tem essa coisa do vintage aí que para quem entende, né? A alegria de quem gravou fita cassete, esperava tocar música no rádio, rodava com a caneta e apertar na hora. É minha música, grava. Ficava, às vezes, o dia inteiro esperando. Isso gera, né, assim, uma associação com essa memória dessa época que o som provoca, que é incrível. Também. É o manual junto com o auditivo aí, né? Como é que chama o livro que você falou? É A Revolta dos Analógicos. A Revolta dos Analógicos. Fantástico. Ele fala justamente disso, inclusive de uma coisa que é o copiável, a facilidade da cópia do digital e o valor de obra de arte mesmo que tem o analógico, por ser único, né? Você toca uma música, esse dedilhado, se não for depois de gravado, ele pode ser reproduzido no digital, como nós fizemos. Mas aquele dedilhado, quando ele chegou onde ele queria, ele chegou pelo inteligível e pelo analógico, pelo ouvido, né? Dele mesmo ele transformou a canção. São efeitos incríveis, né? E aí, quando a gente pega tudo isso e coloca, por exemplo, no cinema,
né? No cinema, o áudio tem um efeito, quando você está numa sala de cinema, escuta aquele som, é quase que impossível você não entrar na história e não, às vezes, sentir o que os personagens estão sentindo, não é? O próprio cinema se utiliza muito bem disso, né? A gente está cercado o tempo inteiro, nós estamos aqui sendo transmitidas pelo audiovisual, né? E todos os sons, os chiados, tudo que acontece faz algum sentido, né? Se você não estivesse me ouvindo aqui, a gente vai falar mais disso ainda, mas se não estivesse me ouvindo, não estaria funcionando essa comunicação, né? Seria o nosso ruído aqui. E no cinema, isso é explorado exaustivamente. Porque você tem a imagem, então você você para porque você tem a imagem. E você tem aquela vibração do som. Na própria sala de cinema, né, tem a tecnologia para que para que as ondas realmente aconteçam, as ondas sonoras. E você sinta realmente vibrar. Então você se ensurdece por aquilo que você pensa que parece que você está só vendo, mas você está ouvindo, você está sentindo, você está mergulhada naquilo. Pelo som. É por isso que eu acho que a Netflix, e entre outras coisas mais, não roubam a vez do cinema. Na minha opinião. Talvez eu seja um pouco, né, assim, conservadora, eu não sei. Eu acho que é gostoso assistir o filme em casa, mas para mim não existe nada tão intenso do que assistir um filme numa sala de cinema. Pelo som. Por causa exatamente, de todos esses recursos, de você estar no escuro, de você estar ali para aquilo, né? Da ambientação toda, junto com aquele som potente, te colocar na cena de um jeito que é único. Para quem entende um pouco mais e tem um pouco de condição para isso também, porque é necessário um investimento, é possível transformar uma sala em casa. Mas não é para todos, né? E a interação, e como que você vai ver que as outras pessoas sorrindo do seu lado, né? Sentindo a mesma sensação que você. Então tem o estar junto também, que a gente está um pouco distante agora, do tato também, né? Pelo olhar, pelas as mesmas sensações, né? O susto, todo mundo gritando no cinema. Cria uma empatia, né? Uma empatia comunitária ali, né? Realmente... Todo mundo está vivendo a mesma coisa. Mais cedo eu comentei com a Jaima de um filme que eu assisti, e claro, tem cada um, provavelmente vai ter uma referência, que eu estava numa fase um pouco para baixo, vivendo uma relação difícil, e aí eu fui assistir Mamma Mia, né? Mamma Mia é um filme musical, um filme fantástico, na minha opinião, né? Todo mundo que gosta. E eu saí de lá numa alegria completamente diferente da forma como eu tinha entrado no filme, né? A Meryl Streep fantástica. Eu saí querendo dançar, assim, sabe? Igual como se eu estivesse na Grécia, pulando, porque foi algo que me afetou, né? Ela mexeu muito com as minhas emoções, né? Provavelmente é pela música. Era um filme todo muito positivo, né? Muito pra cima. Mamma né? Mia, Assim como... né? Mamma Mia. Ainda tem exclamação, né? Tem a sonoridade das palavras, né? Exato, exato. Claro que às vezes acontece também o oposto, a gente assistir filmes que colocam a gente, né, uma coisa meio down, né, meio deep, assim, né, bem profunda, que é o objetivo, é claro, de cada filme, né? Os filmes de drama normalmente são norteados por essa música dramática, né, pelo tema dramático. Agora, pensando em filmes, em musicais, né, como Mamma Mia, para quem não está muito adaptado aos musicais, a gente que às vezes acha um pouco chato. Tem gente que gosta de outras coisas. Os Miseráveis, eu acho que é uma boa pedida. É um filme de 2012 e ele já atrai pelo elenco. É um filme que tem aquele ator de Wolverine, para quem gosta de filmes de ação. Então, às vezes, vai por ele e fica lá e se encanta, porque é um filme longo, mas muito ritmado, muito gostoso de ver também. Acho que é ótima dica. Eu não assisti ainda Os Miseráveis, ainda já tive várias recomendações e preciso assistir, preciso. É longo, mas agora na quarentena dá para assistir. Ótimo. E a gente está falando, né, de som, de música. Acho que vale a pena a gente falar também, sabe o quê? Sobre a falta do som, sobre o silêncio. Não é? O silêncio que não é silêncio, na verdade, né? Porque eu percebo que, principalmente agora, né, que as pessoas ficam em casa e elas percebem esse silêncio e o que incomoda nesse silêncio, eu acho que elas vão concordar que pode ser ensurdecedor, inclusive, né? Porque depois você pode citar, mas
Se a gente pensar o barulho que a gente faz com o nosso corpo, tanto os fisiológicos, que aí todo mundo deve ter, muita gente deve ter se lembrado aí nesse momento, quanto as vibrações que a gente tem no dia a dia mesmo, né? Uhum, uhum. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sou italiana, mas falo muito com as mãos. E aí eu bato nas minhas mãos, passo no cabelo. Se eu tô no silêncio, isso tudo é percebido, isso tudo é possível de ouvir. Hoje eu estava tentando escrever as reflexões da quarentena, né? Que eu tenho feito aí esse diário. E tentei fazer o silêncio para escrever e percebi o tanto que era difícil pelas minhas próprias vozes internas, né? E aí eu fiquei pensando, afinal, o que será que é o silêncio? Né? Na verdade, acho que ninguém consegue ficar num silêncio absoluto. A gente tem os sons do corpo e a gente tem os sons dos nossos pensamentos, né? Que ficam ali ecoando e às vezes nos distraem de algo que poderia ser percebido de uma outra forma. Não sei se você pensa também que o pensamento pode ser ruidoso. Eu penso que a gente confunde os nossos sentidos, às vezes. Você acha que o pensamento não é som? Sim, ele pode ser som, ele pode ser barulhentíssimo, inclusive. Mas eu acho que isso é ocasionado também pelo visual. Porque quando a gente pensa em algo, a gente promove alguma imagem nesse pensamento. Você não acha? É que na hora que eu penso no pensamento, eu penso nele falando. Então o meu é meio auditivo. Seu pensamento é do rádio. É um podcast, seu pensamento. Acho que é um tanto de podcast entrando. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. É uma chuva. Tem o diabinho chuva. E o anjinho falando aqui. Mais ou menos como a Mariana comentou aqui agora. Eu penso e converso sozinha. Eu sou assim. Por isso que eu acho que no meu caso é mais auditivo, sabe? Porque você tem que se ouvir, né? Isso. Existe um teste chamado teste de representação sensorial, que você consegue descobrir qual que é o sentido seu mais aflorado. E no meu caso, um dos que deu é esse chamado digital. O que seria o digital? São essas pessoas que conversam consigo mesmo. Entendeu? Jura que isso é um sinal digital? Eles têm esse nome, né? Talvez o nome para hoje não seja um nome muito adequado. Eles querem dizer que são pessoas mais lógicas, entendeu? Nesse sentido. Numérico, o digital porque é numérico. Que é muito racional e que fica ali conversando consigo mesmo, né? Tem o sinestésico, o visual, o auditivo e esse lógico, né? Então, e é interessante que eu já fiz esse teste na faculdade da terceira idade e os meus próprios alunos idosos comentaram que perceberam que a representação sensorial deles ao longo da vida vai mudando. Então, ótimo. Eles reconhecem, às vezes, nesse momento eu sou muito mais sinestésica, eu gosto mais de sentir as coisas. Mas teve uma época que as minhas necessidades eram outras e que, por exemplo, eu tinha que ser mais visual, eu tinha que ser mais lógico. Então é tudo uma questão, né, de acomodação, de acordo com a necessidade do momento. Com a maturidade, eu acho também, né? A maturidade, exato. Eu reconheço que eu sou assim, eu converso comigo no carro, eu falo, eu me xingo. Raquel, por que você fez isso? Né? Por isso que os meus pensamentos são audíveis, sabe? Pensando por esse lado, eu tenho que concordar porque eu me identifiquei muito. Eu achava que eu era louca, mas então eu já estou bem contente com essa notícia. Você não é louca sozinha. Tem gente. E eu tenho certeza que tem. Os loucos são os outros. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem, né, que é essa coisa de, né? Por isso que no caso da meditação, o mais difícil para mim, né, é tentar silenciar essa mente, né, esse coração, e às vezes a música ou a fala de alguém ajuda. Mas aí, no caso da meditação, é difícil mesmo, dificílimo. Mas aí a gente ouve um outro som para a gente conseguir meditar, que é o da respiração, né? A gente sente nossa própria respiração, tenta ouvir, concentrar, né, o diafragma na nossa respiração, que é um som também. Para conseguir. Que é se atentar ao som do corpo, tentando desligar os sons do ambiente. Né? Exatamente.
tá tudo na gente, né? A resposta tá toda na gente, a gente só precisa, né, ter esse olhar acolhedor interno, né? Eu não me lembro exatamente o autor, então não vou chutar nome, mas diz que a comunicação, ela começa e termina no nosso corpo. Eu acho que foi o Harry Pross, da comunicação. Não sei. Depois eu coloco o nome lá para o pessoal. Mas ele diz exatamente isso, que a comunicação, ela começa e ela termina no nosso corpo. Porque a gente conversa sozinho, a gente pensa, né? E a gente tem o próprio corpo, os sinais vitais, tem os sinais fisiológicos, né? Tudo isso é barulho, assim como o pensamento. E quando a gente põe isso para fora, né? De estarmos aqui conversando, eu estou expondo aquilo que está no meu corpo. E quando eu te ouço, isso volta para mim. Ele diz isso, eu acho bem legal, e eu acho que é bem isso. Tudo que a gente precisa está em nós, está no nosso corpo, está na nossa perspectiva, né? Na maneira como a gente se disponibiliza para o mundo. Isso. E aí, de novo, entra no que a gente já falou, acho que semana passada, na gente e na natureza, porque nós e a natureza somos uma coisa só, né? Então, a gente vai fazer curso de meditação, de atenção plena, e aí coloca música com sons de quê? Da natureza, né? Da cachoeira, do passarinho. A gente constrói, né? O homem constrói prédios gigantes para voltar para a natureza. É para voltar para tudo que é dele pra si, mesmo. Para si. Né? Exato, exato. Não ia ler aqui, ó. Aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Nossa, isso é uma coisa muito legal. Gente, querido? Foi o Geraldo. Geraldo, é isso, exatamente. Se você puder lembrar o autor, porque eu acho que eu já ouvi isso daí. É muito bom, a gente coloca aqui também no final. É muito legal a gente pensar dos efeitos, né, que a música faz com essa movimentação do nosso corpo. Eu dancei balé há muitos anos e a dança, né, era uma coisa que é toda voltada, o ritmo do corpo é todo, né, definido pela orquestração dessa música. É o Nietzsche. Nietzsche, perfeito, obrigada. Mas olha só como é grande a nossa necessidade de ouvir, né? A gente criou acessórios que a gente usa o tempo inteiro. O tempo todo as pessoas usam dos veículos, lá fora, aqui dentro, em todo lugar a gente está usando. E, de certa forma, as redes sociais, o que elas nos permitiram? Elas permitiram dar voz, não é? Voz às pessoas comuns. Voz como eu, como você. Né? Eu acho que isso é falar de uma forma um pouco mais profunda, né? Mas é um pouco disso, né, Jailma? Que a gente está permitindo que todo mundo se posicione de alguma forma sobre algum assunto. Todo mundo tem um pouco de voz e vez, né? Estarmos aqui é a prova disso. E aí as pessoas talvez me achem um pouco pessimista, mas não é, gente, é otimismo e vocês vão entender. Porque ela dá voz, então ela dá voz democraticamente a todos, né? Então, muita gente passou a falar por conta da internet, por conta das redes sociais, inclusive pessoas que não têm muito a dizer. E aí, os intelectuais e as pessoas que gostam de aprender e gostam de ensinar, silenciaram, porque eles estavam fora das redes sociais. Eles não se utilizaram desse mecanismo. E tudo que era falado pelas redes sociais foi absorvido pelo mundo. Então, o mundo passou a ouvir aquele que estava na rede social. E se na rede social quem está, às vezes, não contribui positivamente, né? Daí a importância da gente falar e da gente verbalizar as coisas, né? Para se fazer ouvir também, de alguma forma, ou contribuir para que as pessoas se ouçam também, sejam motivadas a isso, né? Exato. Eu acho que existem benefícios de tudo isso que tem acontecido, as redes sociais terem esse boom, né? Eu acho que é uma forma da gente trocar muita informação, de trocar muito conhecimento, como a gente está fazendo, né? Seja numa conversa simples como a nossa, né? Ou uma apresentação, os cursos online que têm surgido por aí, as aulas virtuais, isso realmente é maravilhoso. Mas eu acho que uma coisa só que vale a pena, alguma pessoa colocou aí, que é o sentido que nunca descansa, eu acho que a gente só tem que ficar atento para a gente não ficar o tempo todo ligado. Ouvindo. Sabe? Ouvindo. Outro dia eu percebi isso, que eu ia tomar banho e ligava o podcast.
Aí eu estava me secando, acabava, eu ligava outro. Aí terminava, eu ia lavar as louças, eu ligava outro. E aí, de repente, me veio aquela coisa: que horas que eu vou fazer o meu silêncio? Que hora que eu vou tentar sedimentar as informações que eu tenho escutado? Boa. Que horas que eu vou absorver tudo isso que eu tô, né, que eu tô pegando do mundo? Só no Então a gente silêncio. precisa de pausa. Às vezes é o que acontece com o sono, com o silêncio. É a hora que tem dessa consolidação das informações que você teve ao longo do dia. E se não tiver a pausa, você não consolida. Porque aí vai indo uma, outra, vai vindo outra, né? E se perde. De novo, né? A música. A música, ela precisa ter as pausas, né? Os Perfeito. silêncios, alguns mais extensos, outros mais curtos, né? Dependendo da nota e do que ela quer passar, para que a gente consiga entendê-la, senti-la. E a vida é a mesma Uhum. coisa, a gente precisa do silêncio para a gente ouvir e até para a gente falar, Exato. né? Exato. São os turnos de fala. Enquanto eu falo, você silencia e me ouve. Pelo menos pessoas educadas são assim, né? Verdade. Existe uma troca, né? Existe uma troca e tem que ser assim, senão a gente se atropela, né? Acho que. E aí entra uma outra coisa, só aproveitando o gancho, que a gente está quase encerrando, que é a questão da diferença do escutar e do ouvir, né? Que Rubem Alves, de um jeito muito lindo, fala que deveria haver mais escolas da escutatórias ao invés das escolas de oratória, né? Perfeito. As pessoas precisam de aprender a ouvir, porque ouvir é uma coisa, escutar é outra. Escutar, a gente escuta um tanto de coisa, mas ouvir com atenção, ouvir sentindo o que o outro, né, tá querendo dizer para você, percebendo as sensações que são emanadas naquela troca ali, é outra coisa bem diferente, né? Então, acho que a gente está precisando de exercitar tanto escutar o silêncio, quanto também escutar o outro, sem preconceito, sem ideias pré-concebidas, sem julgamentos de valor. Eu acho que esse é o maior exercício nosso do ser humano. E acho que agora a gente está vivendo isso na pele. Sim, Na pele. sim. Essa é a nossa proposta desde o início, né? Esse diálogo nosso transmitido e para ouvir também as pessoas que estão chegando para estudar aqui com a gente, para nos ouvir, mas para também nos fazer, né? Nos Exato. refazer. Eu acho que para você ouvir alguém, você tem que silenciar. Para você ouvir seu Uhum. coração. Às vezes a gente pensa tanto, eu tenho que fazer, é tudo tão rápido, tão. E as redes sociais têm contribuído muito com isso, né? O tempo inteiro te bombardeando com sons e com visão, né? O tempo inteiro com as Uhum. telas e o som. Quando você silencia, você consegue ouvir as suas próprias loucuras, né? E Uhum. ouvir o seu coração e conseguir absorver de uma forma que isso floresça. Porque às vezes Exato. a gente sai jogando um monte de semente em qualquer terreno infértil também, quando a gente sai falando à torta à direita, pelos cotovelos, Uhum. né? E aí a gente não consegue chegar em algum lugar que floresça. Então aquelas sementes apodrecem. Então é preciso esse tempo, esse silêncio para a gente Para tudo, se né? ouvir. Eu tô lembrando do versículo, né? Para tudo tem que ter um tempo, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de falar e tempo de se calar, né? Exato. Então, eu acho que essa é a grande sabedoria da vida, a gente perceber que assim como na música, que você muito bem disse, tem que ter as pausas, né? E a gente tem que entender que tudo tem esse ritmo, esse fluir, né? Para que as coisas aconteçam e fluam, né? De forma mais natural e de forma que ressoe coração com coração. Porque eu acho que quando eu te ouço de verdade, eu tô com o meu coração conectado ao seu, Sim. né? Que é essa voz do coração que você disse, né? Bom, mas o papo tá bom. Nós já estamos aqui quase encerrando Não está e começando? não tá começando. Quer que eu ponha Beethoven de novo? E aí, para a gente encerrar, nós vamos deixar aqui umas dicas, né, Jailma, de livros e filmes. Jailma já comentou É. que eu tô doida para assistir, que é Os Os Miseráveis, né? Miseráveis. Que é um filme musical. É um musical. E aí Uhum, tem os antigos, para a gente treinar um pouco da nossa escutatória, uhum. nossas reflexões, que são os do Chaplin.
Maravilha. Experimenta assistir Chaplin, sabe? Aquele cinema mudo que você não era bombardeado, você parava para devagar, para apreciar. Isso é bem bacana. Perfeito, O Som do perfeito. Coração, nós falamos, só citamos aqui, é um filme de 2007. Prepare os lencinhos. Isso, e um outro é o Perfume de Mulher, Perfume de Mulher. que é com Al Pacino, maravilhoso, que ele dança, embora não enxergue, mas ele dança um tango de um jeito contagiante, porque ele é inspirado pela música, né? Então é fantástico, é um filme que vale muito a pena assistir. E pode para os livros? Pode para os livros. Oh, bom, livros eu queria indicar um. Eu sempre vou na literatura, assim, né? Não é nada muito técnico, não, porque eu não quero falar de fonoaudiologia. Não desconsiderando a minha ciência e o meu trabalho, não é isso. Mas eu queria indicar um livro que fala muito sobre os sons brasileiros, que é Dona Flor e seus dois maridos, de Jorge Amado. O tempo inteiro no livro, eles fazem referências às músicas, aos sons africanos, ao chorinho, aos ritmos brasileiros, às festas todas com muita música, porque, né, eles falam, a história toda acontece em Salvador. Então é lindo ver como que a gente consegue entrar por meio do visual, né, da leitura, a essa percepção dos sons. É como se você estivesse escutando esses sons, que é algo que a literatura permite fazer isso pra gente, que é lindo, né? Recomendo, é um livro grosso, mas é divertidíssimo. Eu sei que tem filmes, que tem séries, né? Mas acho que, para mim, ler o livro é sempre muito diferente. Mas fica a dica, né? Eu acho que é uma boa dica para despertar todos os sentidos, né? Porque ele vem desde essa imagem visual, que é da leitura, que a leitura proporciona, que você começa a imaginar as coisas, né? Passa por essa sonoridade que você nos fala aí e vai para outras coisas também, porque tem a questão do cheiro, que é do próximo episódio. Exatamente, porque ele também vai despertar esse sentido, porque a Dona Flor, ela é uma cozinheira, que é coisa melhor do que a comida de Salvador. Os cheiros e os gostos Forte, são né? maravilhosos. Forte. Bem forte, forte. Por isso que é bom. Brasileiro é forte. Para quem gosta de coisa forte, eu pensei em não falar, mas eu acho que é importante falar pensando nos sentidos, para se entender pelos sentidos. Tá, nós temos 3 minutos, viu? Ah, tá, tranquilo. Que é aquele filme que eu havia dito, que ele se chama Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Se você é uma pessoa extremamente sensível, eu não recomendo. Mas se você quer testar como o cinema ele causa reações e sensações em você, é uma boa pedida. Porque ele é forte, ele é pesado, mas ele é pela sonoridade. Ele é marcado pela sonoridade. E essa sonoridade, o filme em si, você assiste, mas a sonoridade do filme, como ele é marcado pelo cinema ali, vale a pena para quem quer experienciar o que o som, às vezes um som do cotidiano pode fazer. Então seria esse. Fantástico. Sobre essa questão técnica, né? Eu já falei do A Vingança dos Analógicos, que é do David Sachs, né? S-A-X. Tem um muito bom que eu pedi ele, eu li há muito tempo atrás e que agora eu acho que eu vou relê-lo. Que é A Música no Seu Cérebro. Gostei. Esse eu acho que é muito interessante. Os músicos aqui talvez até já leram. E eu acho que é muito interessante também. E tem o Impérios da Comunicação, que eu acho que pode ser legal também para entender como a trajetória dessa comunicação que vem do corpo e volta para o corpo. Eu acho que é isso. Maravilha. Maravilha. Queridos, muito obrigada por vocês estarem conosco aqui à noite. Quem não conseguiu assistir, perdeu alguma parte, vai estar disponibilizado depois, digo novamente, né, no Spotify, no YouTube também. Se alguém tiver, a gente vai depois colocar nos stories as indicações, né, Jailma, dos filmes e dos livros, para quem não conseguiu anotar durante a nossa fala. E torcemos de coração para que vocês se atentem ao que o corpo de vocês vem dizendo, né? Seja dizendo por meio dos sons ou também se abrindo para a natureza, porque a natureza vem colocando para vocês internamente, não é?
Agradeço muito a presença e semana que vem a gente volta para falar sobre o olfato, os nossos cheiros, né? Exatamente. Gostaria de agradecer também a presença de cada um aqui que esteve conosco, sempre participando. A gente está montando um clube de estudos aqui sobre o assunto, está muito legal. A gente está muito feliz, muito agradecida. E terminar dizendo que o som do silêncio é o som do corpo. Então, que a gente possa perceber, a gente se permita perceber os sons que estão à nossa volta, não só os sons que os outros nos trazem, mas os sons que nós emitimos, que nós produzimos em nós mesmos. Ótimo, perfeito, perfeito. Que possamos ser mais harmoniosos, né, nas nossas trocas e principalmente que a gente possa se despertar para o ouvir.